Descanse em paz, senadora Lindsey Graham. Todo Israel está de luto pela sua morte prematura. No entanto, não é o caso da República Islâmica. Deixe-me te contar sobre a queda no número de clientes. Eu, senadora militar dos Estados Unidos e senadora anti-Irã, desejo felicidade à grande nação do Irã. Bem, Essa é a mensagem do Irã. E é crucial que nossos telespectadores e ouvintes entendam que no Irã não existe mídia independente e a emissora estatal transmite apenas a versão oficial do regime. A versão oficial diz que a América é o grande Satã, Israel é o pequeno Satã, e todos nós somos maus e devemos ser destruídos. Ninguém deve se iludir sobre isso. Ela o chamou de belicista e inimigo do Irã. Qual é a verdade? Ele amava seu país, os Estados Unidos da América. Ele valorizava o relacionamento com Israel e defendia uma postura ativista. Na política externa, a América deveria impactar o mundo. A todos os antissemitas e isolacionistas não acredito. Esqueça, eu não estou com vocês, eu estou com Israel, estarei com Israel até o nosso último dia. Eles são o melhor aliado que poderíamos esperar. Tragicamente, quando ele disse isso, ele não percebeu que seu fim estava próximo. Mas ele realmente cumpriu a promessa de estar, de apoiar Israel até seu último dia. O que também precisamos observar é que a República Islâmica, durante o funeral do Ayatollah Ali Khamenei na semana passada, a foto de Lindsey Graham foi uma das que estavam sendo levantadas por manifestantes pró-regime, com um alvo desenhado em seu rosto. Entre outros, é claro, para o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu. Então, primeiro, professora, quando você diz manifestantes pró-regime, você está fazendo um favor para eles, Ruth. Esses são capangas que o regime traz de ônibus. Eles são organizados. Quando você diz manifestantes, as pessoas podem pensar, bem, eles estão lá porque querem, por livre e espontânea vontade. Muitas vezes, isso é esperado delas. Elas trabalham em uma organização onde todos saem juntos, e você sabe. Então, manifestantes é a palavra errada. Eu não sei qual seria a palavra certa, mas se eles estão apoiando o regime e têm fotos de Lindsey Graham com uma mira, sim, eles são capangas. Mas vamos falar sobre a questão e por que Israel está triste. Porque Israel está triste não só porque perdemos um grande amigo, certo? Um patriota americano e uma pessoa que acreditava na aliança entre Israel e os Estados Unidos e entendia a importância dessa aliança para ambos os nossos países e para o mundo. Acho que há tristeza em Israel também, pelo medo de perdermos pessoas como Lindsey Graham, e que não haverá outros 100 para substituí-lo. Existe essa preocupação. Primeiramente, ao observar o Partido Democrata, percebe-se que, para concorrer à presidência, é preciso dizer que é contra Israel e que odeia Netanyahu. Parece um teste decisivo agora para vencer uma primária democrata. Vimos senadores que antes não eram considerados à esquerda do partido. Mas porque estão cogitando concorrer à presidência, eles têm que começar assim, dizendo, você sabe, é quase como se, você sabe, isso se tornasse quase um rito religioso. Eu não vou chegar a lugar nenhum em uma primária democrata, a menos que eu diga algo negativo sobre Israel. E, por outro lado, temos os groypers no Partido Republicano e seu grande público na esfera dos podcasts, sim, e assim por diante. E há uma preocupação real, eu acho, em Israel e entre todas as pessoas que valorizam a relação entre os Estados Unidos e Israel, de que a morte de Lindsey Graham não seja apenas sobre ele, mas se estamos caminhando para o fim de uma era de uma amizade tão sólida e íntima entre os dois países? Não, esse é um excelente ponto. E também é um excelente ponto sobre o funeral em Teherã. E você está certa, eles são brutamontes. Muitos deles foram levados de ônibus, como você disse, e eles são realmente bárbaros que acreditam na jihad global e no assassinato de inocentes. A questão sobre Lindsey Graham, no entanto, e isso é um ponto importante, é que ele foi muito crítico ao presidente Trump em 2016, durante o período que antecedeu aquela eleição. Porque ele estava se candidatando também nas primárias republicanas, mas depois que Trump foi eleito, ele foi se aproximando cada vez mais dele, ele tinha ridicularizado Trump, ele tinha xingado ele. Mas depois ele passou a admirar Trump como presidente e permaneceu leal a ele desde então, tem sido leal a ele desde então.
Tanto que, quando Trump estava dizendo que estávamos dando uma chance a todas essas negociações com a República Islâmica através de Steve Witkoff e J.D. Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner, Lindsey Graham postou nas redes sociais que, a princípio, ele foi falar com Trump e Trump o tranquilizou. Então ele se sentiu mais tranquilo. E eu vou dizer, eu fiquei um pouco nervosa. Eu pensei, isso quer dizer que ele vai concordar com tudo que Trump disser? Não acho. O que acredito que ocorreu a portas fechadas foi que Trump o tranquilizou dizendo que, se as negociações não correrem bem, o que provavelmente vai acontecer. Como Trump deixou muito claro nesses últimos dias para não se preocupar, ele não vai assinar nada que seja prejudicial para os Estados Unidos ou para Israel. E que ele está dando essa chance porque é isso que se faz. Além disso, o que precisamos falar são os bombardeios massivos que têm ocorrido, tanto do Irã quanto os ataques de retaliação dos Estados Unidos nos últimos dias. Então, na verdade, é muito, muito interessante, porque, teoricamente, o que nós estamos, de acordo com o memorando de entendimento e as pessoas que estavam defendendo e apoiando o memorando de entendimento entre Washington e Teherã, era para estarmos em um período de 60 dias de tranquilidade. E era para haver negociações sobre o que aconteceria após os 60 dias em relação às questões realmente difíceis do programa nuclear do Irã. Mas a verdade é que o memorando de entendimento foi assinado e os iranianos não cumprem. Nem mesmo esses compromissos modestos. Primeiro e antes de tudo, que o estreito esteja aberto para o comércio, que o petróleo possa passar pelo estreito, certo? Eles voltaram atrás nisso tão rápido, né? E eu fico muito... É como o que Trump disse para Lindsey Graham. Na verdade, eu me sinto confortado e esperançoso pelo fato de Trump não aceitar isso. Ele está dizendo, se você atirar em um navio, se tentar bloquear o estreito, contrariando o que o memorando de entendimento diz, você vai pagar um preço e vai pagar imediatamente e nós vamos atirar. Nós não vamos permitir que você faça isso. Isso me faz pensar, certo? Se já está acontecendo isso semanas depois do acordo ter sido assinado, mas eu acho que ainda nem chegamos na metade dos 60 dias. Veja, os Estados Unidos estão atirando contra o Irã porque precisam, já que os iranianos estão violando. Essa deveria ser a parte fácil. Se algum dia chegarmos à parte séria de uma discussão séria, quero dizer, isso não dá muita esperança de que os iranianos vão, de alguma forma, ceder de um jeito que atenda às posições americanas. Não, porque eles não seriam eles nem esse regime se aceitassem qualquer compromisso. De qualquer forma, o memorando de entendimento em si era horrível, totalmente favorável a Teherã. De qualquer forma, estou aliviada que isso esteja vindo à tona agora, porque quando eles assinaram, eu fiquei devastada que os Estados Unidos tenham assinado um acordo desses com eles. Quero dizer, foi um acordo horrível. Primeiro de tudo, você não quer dar a eles 60 dias para nada. Segundo, eles mantiveram o Estreito de Hormuz como refém, então aquilo foi como uma negociação de reféns, certo? Eles têm as cartas na mão e a América, a maior superpotência do mundo, tem que negociar com esses bárbaros, certo? Então isso por si só já era ruim. Mas a posição do Irã, dos iranianos, era que os Estados Unidos violaram esse acordo, o memorando de entendimento, e como? Ao intermediar um acordo separado entre Israel e o Líbano para proteger a soberania do Líbano contra o Hezbollah, que é um grupo proxy do Irã. E, de acordo com o regime em Teherã, isso é inaceitável do ponto de vista do memorando de entendimento, porque não deveríamos fazer nada que prejudique qualquer grupo proxy do Irã ou por qualquer outro motivo absurdo. Então, a questão é que foi uma sorte eles terem violado isso, porque isso em si já é um absurdo. Então você disse que eles, reclamaram sobre o acordo quadro de paz que foi acordado entre Israel e Líbano, sob o patrocínio americano. Mas isso é só uma desculpa, isso é um álibi. Claro, claro. A verdadeira razão, e isso deveria fazer todo mundo parar e pensar, certo? Os iranianos concordam e assinam embaixo, sim. Você sabe, os paquistaneses e cataris também sabem que os estreitos estariam abertos. E para grande parte do mundo que ignora direitos humanos no Irã, mudança de regime ou o programa nuclear iraniano, embora devessem, mas têm outras prioridades, estão preocupados com os preços do petróleo.
Se você mora na Índia ou mora na China, você está preocupado com os preços do petróleo. Se você mora nos Estados Unidos, provavelmente também está preocupado com os preços do petróleo. E toda a ideia de... E é por isso que Trump concordou com o compromisso, porque ele conseguiu um acordo que abriu os estreitos. E ele disse: os preços do petróleo vão despencar. E então os iranianos não cumprem esse compromisso. E eu acho que isso só mostra, certo, que nós não devemos ter ilusões. Eu sei que você não tem nenhuma ilusão, mas não deve haver nenhuma ilusão sobre com quem estamos lidando. E eu também diria o seguinte: se algum dia houver um acordo com esse regime terrível sobre a questão nuclear, será apenas por causa de pressão militar. Eles agem assim porque acham que não têm opção, ou como Trump diz, estão derrotados. Eles são forçados a isso porque vão se contorcer, vão se esquivar, vão enrolar como uma cobra, fazendo de tudo para violar um acordo, mesmo que concordem com um acordo. E, portanto, a única maneira sob esse regime de conseguir qualquer coisa que limite o programa nuclear deles é que eles sejam obrigados a fazer isso, ou seja, por força esmagadora. Sim, militar. E, aliás, econômica também, eu acho, porque acho que foi uma vergonha que Trump tenha decidido que o memorando de entendimento também fez com que Trump liberasse o próprio acordo dele. Sabe, Quando o Irã fechou o Estreito de Hormuz, Trump disse: "Ah, vou te mostrar." E ele os embargou para que eles não pudessem obter ou vender petróleo. Então, isso foi uma jogada inteligente porque realmente estava funcionando. Eu acredito que a pressão econômica estava funcionando, mas o problema era que os americanos estavam pressionando Trump. Talvez com razão, dependendo do que você quer dizer, pois o preço do petróleo subia. Mas também é interessante, há duas coisas interessantes sobre isso. Uma é que, assim como o mercado de ações, você sabe, o mercado de ações é muito psicológico. Então, se alguém diz que tal coisa vai acontecer, às vezes as ações caem de um dia para o outro ou sobem no dia seguinte. A mesma coisa parece estar acontecendo com o preço do petróleo. Assim que Trump diz: ok, essa rota comercial vai ficar aberta. De repente, dizem que o petróleo caiu para certo valor por barril e no dia seguinte já informam que voltou a subir para o mesmo valor. E isso tudo acontece antes mesmo de haver uma chance de levar o petróleo para qualquer lugar, quero dizer, atravessar o estreito ou não. Então, eu estou percebendo que muito disso é psicológico. Então, obviamente, levaria um pouco mais de tempo para o preço do petróleo cair. 5 minutos após Trump anunciar algo, isso não quer dizer que o petróleo já está fluindo, certo? Então, isso é uma coisa interessante. E a outra é que eu acho que precisamos realmente conversar sobre como. Nos últimos dias, vimos a Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, em ação por toda parte. Navios no Estreito de Hormuz, Catar, Bahrein, Omã. Onde mais? Emirados? Os Emirados, adivinha? Há um lugar em que nem o Irã, nem o Hezbollah, nem os Houthis, nem o Hamas atacaram, miraram ou lançaram nada. Adivinha qual é esse país? Então esse país é Israel, claro, e você pode adicionar a lista de países. Eles atacaram a Jordânia, que é vizinha de Israel. Esqueci de mencionar. Eles teriam atacado uma base americana na Jordânia. Sim. E acho isso importante. Por que não atacam Israel? Porque agora nos amam? Claro que não. É o bom e velho poder. Sabe, a Hillary Clinton costumava falar muito sobre poder brando. Isso não tem nada a ver com esse caso, não tem nada a ver com poder brando, isso é poder duro. Eles estão preocupados, e com razão, que se lançassem um foguete contra Israel, Israel teria um pretexto para revidar e revidar com força. E, citando o presidente Trump, não seria necessário ser proporcional ao dano causado a Israel apenas pelo fato de terem atacado o país. Mesmo abatendo o foguete, isso seria um ataque ao país. Israel poderia reagir e nós também, conforme decidirmos. Acho que isso assusta os iranianos. Digo a todos esses europeus e outros que, por anos, falaram do poder brando e de conhecer e entender pessoas como os iranianos. Você tem que ser duro, tem que ter poder, e eles têm que acreditar que você está disposto a usar esse poder se eles te atacarem. E que Israel tem estado seguro nesses últimos dias, quando tem havido toda essa luta acontecendo, toda essa troca de tiros. No Golfo, sim, e além, a Jordânia está na nossa parte do mundo, não está no Golfo, certo? Não há substituto para o poder militar tradicional e o desejo e o compromisso de usá-lo quando for necessário. Não adianta ter poder se eles acham que você não vai usá-lo. Sua ameaça de retaliação precisa ser crível,
e eles devem acreditar que você espera uma chance para agir. E até agora, o Irã, em relação a Israel, tem feito o papel de bonzinho. Não porque eles gostam de nós, mas porque têm medo de nós. Isso remonta a Maquiavel. Gostamos que as pessoas gostem da gente, mas é mais importante que tenham medo de você. E que eles têm ameaçado Netanyahu e tudo mais, que também nos comícios deles há cartazes e eles colocam um alvo na cabeça dele, mas eles não lançaram mais mísseis. E, aliás, eles sabem que as forças de defesa de Israel e a força aérea, que todos nós estamos preparados. E uma coisa que Israel aprendeu desde o ano passado é que o Irã não é o bicho-papão que pensávamos que fosse. Estamos preparados e fortes, enquanto as defesas aéreas deles estão comprometidas e o exército deles está enfraquecido, assim como muitos outros aspectos. Se eles lançassem um míssil, como eu disse, seria muito prejudicial para eles. Isso nos leva a outra palavra que você pode. Só vou acrescentar mais uma coisa. Sim. Isso mostra que os iranianos entendem o poder e têm medo disso. E isso, na verdade, significa o que Trump deveria estar fazendo? Trump deveria convencê-los, com o uso do poder, de que não há alternativa além de cumprir o memorando de entendimento. E quando chegarem às negociações sérias, se algum dia chegarmos a negociações sérias sobre a questão nuclear, eles não terão outra escolha a não ser desmantelar seu programa. Caso contrário, enfrentarão a força militar dos Estados Unidos e Israel. Só assim isso funciona. Certo? A única coisa com a qual eu discordo de você? Claro que concordo com isso, exceto pelas palavras negociação e acordo. Os Estados Unidos têm que mostrar ao Irã quem manda e tudo o que você disse está certo? Eles precisam saber que há uma força militar preparada para ser usada e que eles já perderam essa guerra, o que de fato aconteceu. Mas o problema aqui é que a percepção conta muito no Oriente Médio. E se eles e eles, quando ouvem que Washington quer negociar, eles veem isso como fraqueza, por isso não. Se eles não, o quê? O que Trump precisa fazer é dizer: se vocês querem viver e querem ter outra chance de alimentar seu povo, vocês vão nos entregar o pó nuclear, vão atender a todas as nossas exigências. Eles não têm um memorando de entendimento e não há negociações. Nós vencemos, vocês perderam. E no momento, o regime iraniano não está recebendo essa mensagem clara. Mas isso nos leva à palavra dissuasão, onde você disse: é verdade que Israel é poder de coerção, e assim por diante. Sabe, é importante falar sobre isso não só antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, mas também das eleições em Israel que estão acontecendo. Vai acontecer com cerca de uma semana de diferença. Agora já temos data para a eleição e será com cerca de uma semana de diferença. Por que isso é importante? Porque os grupos anti-Netanyahu e anti-Trump estão tentando promover a narrativa de que nós, Estados Unidos e Israel, perdemos a guerra, quando na verdade não perdemos a guerra. Uma forma de fazer isso é dizer: veja, desde 7 de outubro Israel esteve em Gaza e agora discutimos Líbano e Irã. Passamos quase 3 anos lutando e para quê? Não temos nenhum poder de dissuasão. Seguimos ouvindo isso dos opositores, das forças de oposição e nos Estados Unidos, também do New York Times e de todo lado. Essa ideia de que fizemos tudo isso à toa, porque perdemos, e acho que precisamos esclarecer isso por um momento. Então eu sei que gostaria de estar em uma situação melhor hoje do que estamos. Ok. Eu gostaria de ver o Hezbollah desarmado, quero ver o Hamas desarmado, quero ver o regime no Irã cair. Essa é a minha lista de desejos, ok? E comparado à minha lista de desejos, a lista de desejos do Mark Reagan, nós ficamos aquém. E eu estou. Gostaria que desde 7 de outubro estivéssemos em situação melhor, ok? Dito isso, há alguma dúvida de que estamos com tudo o que aconteceu? Não imediatamente, desculpe. Estamos em uma situação significativamente superior à que estávamos antes? Nossa situação estratégica melhorou? E a resposta, eu acho, é um sim muito forte. Não que não existam desafios por aí, não que ainda não haja trabalho a ser feito, definitivamente ainda há trabalho a ser feito, mas aquelas pessoas que dizem que perdemos, elas não estão olhando para a realidade. Em Gaza, nós controlamos de 60% a 70% da faixa de Gaza. Há uma zona de segurança com soldados israelenses protegendo nossa comunidade civil. Antes era cara a cara, o Hamas olhando para nossos assentamentos, e eles podiam atravessar a fronteira quando quisessem.
O Hamas hoje tem bem menos poder do que antes. Gostaria que fossem totalmente eliminados. Ok, isso pode levar mais tempo, mas dizer que o Hamas venceu, como você pode argumentar que isso é irracional, certo? O Líbano é a mesma coisa. Lembro que, como funcionário público, participei de reuniões do governo, já mencionei isso no podcast, onde pessoas do meio militar e da inteligência davam informes aos ministros. Hezbollah tem 150 mil foguetes e eles podem disparar rajadas que vão superar nossas defesas aéreas. E teremos dezenas de mortes na região de Tel Aviv, certo? E havia esses. Hoje o Hezbollah, assim como o Hamas, é uma sombra do que já foi. Ainda existe? Sim. Ainda há trabalho a ser feito? Sim, mas você reduziu substancialmente essa ameaça. Era uma ameaça tão grave para o povo de Israel, certo? E para o povo do Líbano, e para o mundo. Sim, e olhe para o Irã. Ok, vamos supor que amanhã nada seja alcançado, embora eu espere que não seja o caso. Espero que possamos conquistar mais, mas mesmo assim, veja onde já chegamos. O programa nuclear deles sofreu um atraso de anos, então eu gostaria que fosse destruído completamente, mas um atraso de anos não é ruim, certo? As defesas aéreas deles destruídas, a economia deles destruída, certo? Os iranianos vão passar anos reconstruindo, não é? Realmente os atrasamos, lembro bem disso. A IA disse antes dos ataques do ano passado que eles estavam há semanas de ter urânio enriquecido o suficiente para uma bomba. Hoje eles ainda levarão anos para chegar lá. Agora você pode dizer que ainda assim, ainda devemos nos preocupar, e devemos mesmo, mas há uma diferença significativa, considerável. Há uma grande diferença entre estar há semanas ou anos de ter urânio enriquecido para uma bomba. Portanto, a ideia de que simplesmente perdemos tempo e esforço e que os inimigos venceram não faz sentido. Ainda há trabalho a fazer, mas dizer que estamos perdendo é irracional. Bem, é proposital, ok? Porque são as pessoas às quais você precisa prestar atenção. Quais vozes estão dizendo isso? E essas são as vozes que não querem dar crédito ao governo de Israel ou aos Estados Unidos. Administração, governo atual de Israel e governo atual, administração dos Estados Unidos, qualquer crédito por ter conquistado algo. Então, antes de tudo, é político. Não é só irracional. Em certo sentido, é muito racional. Ok, esse é um ponto. Mas a outra questão é que são exatamente essas pessoas. Ok, e eu vou dizer isso. Isso inclui pessoas das Forças Armadas de Israel, inteligência de várias áreas da política e também da política dos Estados Unidos. São essas pessoas que, na verdade, atrasaram nossa chegada à vitória total em todas as frentes, aliás. E quando eu digo nós, quero dizer os Estados Unidos e Israel, por causa dos cessar-fogos e adiamentos. E, de novo, em Gaza, durante a Guerra de Gaza, as coisas teriam acontecido mais rápido se não tivéssemos as mãos atadas. E o mesmo acontece hoje. Muito do que está demorando demais e ainda não foi feito, etc., tem a ver com o fato de que justamente as pessoas que criticam são as responsáveis por dizer pare. Então, de certa forma, você quer dizer: escuta, você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ficar dizendo, sabe, ok, vamos te dar mais 60 dias e precisamos apostar na diplomacia e depois criticar o fato de que ainda não acabou, tá bom? Porque, considerando os sucessos militares dos últimos 2 anos e meio, eu estava pensando, começando pela Guerra de Gaza e continuando até hoje, muito mais teria sido realizado se não tivéssemos parado tantas vezes pelo caminho. E isso não é culpa das pessoas que queriam dizer, não, agora não é hora de parar, agora não é o momento. Mas tudo bem, ainda assim nossa capacidade de dissuasão é melhor. A dissuasão de Israel é muito melhor e a prova está nos resultados. Tudo bem. Não houve nenhum míssil lançado contra nós há muito tempo, se comparado ao resto da região. Antes de tudo, estamos falando agora e não sabemos o que acontecerá amanhã. A dissuasão é flexível, sim, e nós sabemos disso, mas é bom que ela esteja funcionando por enquanto, certo? E talvez a gente tenha que fazer algo no futuro para fortalecer essa dissuasão. Sim, a dissuasão é sempre algo que é fungível, flexível, é fluida, essa é a palavra. Fluida? E também, quero dizer, os iranianos e, você sabe, o Hamas e o Hezbollah, o que eles chamam de eixo da resistência ou eixo do terror, como você quiser chamar. Quero dizer, eles fazem coisas que são insanas. Como você disse no começo deste podcast, perto do início, você disse que o memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos era favorável ao Irã, certo? E mesmo assim, eles ainda violam o acordo.
Essas pessoas, certo? Mesmo querendo manter o acordo, eles não conseguem se controlar. Vem um navio e já querem agir, né? Não estou dizendo que eles são loucos, eles são inteligentes, são sim, mas eles são perigosos. Isso é o mais importante para mim. Agora, Euan mencionou antes, brevemente, que finalmente temos uma data para as eleições em Israel, que será em 27 de outubro, depois de todos os feriados judaicos. E o que é interessante é que isso significa que este governo atual terá cumprido seu mandato completo. Para os telespectadores e ouvintes americanos, devem estar se perguntando do que o Rig está falando, porque eles acham que presidentes americanos são eleitos por 4 anos e ficam até 20 de janeiro cumprindo todo o mandato. Mas nós estamos em uma democracia parlamentar em Israel, como na Alemanha, como na Grã-Bretanha, como na Austrália, como no Canadá. Na Itália, E os governos, às vezes, podem perder sua maioria parlamentar e cair antes. Eles não cumprem todo o seu mandato. E na história de Israel, a maioria dos governos, na verdade, a grande maioria dos governos israelenses cai antes do fim do seu mandato. Isso ocorre devido à representação proporcional, que gera muitos partidos e todos os governos são de coalizão. Com a eleição se aproximando, partidos da coalizão buscam destacar suas diferenças para atrair eleitores e mobilizar sua base. Há uma tendência natural dos governos se desintegrarem. Este é um dos poucos governos israelenses que cumpriram o mandato completo. Considerando a crise em torno da reforma judicial e depois o massacre de 7 de outubro, e com razão, apontaram o dedo para o governo. Sabe o que está acontecendo aqui? Vocês são os responsáveis. Críticos e apoiadores do governo ficaram surpresos, sim. sim. E então tivemos o drama dos reféns. E depois tivemos todas as crises desde então e os combates em Gaza, os combates no Líbano, os combates na Síria, os combates no Irã e os Houthis. Você pensaria que esse governo já deveria ter caído. E isso é irônico porque acabou se tornando um dos governos mais estáveis da história de Israel. Sem dúvida. Eu só quero terminar com uma observação interessante sobre a qual ainda não sei o que pensar. Mas você sabia que um dos motivos pelos quais houve uma discussão sobre qual data de outubro isso aconteceria? E havia representantes do governo que não queriam que acontecesse em 27 de outubro, porque o número 7 lembra o dia 7 de outubro. E você sabe, isso realmente foi discutido, como eu disse, que talvez devesse ser no dia 6 ou no dia 8. Eu não sei. É possível. Eu não procurei qual dia da semana é, mas você sabe como as eleições nos Estados Unidos geralmente são numa terça-feira, etc. Mas houve realmente uma discussão como se o quê? A gente não pensa no dia 7 de outubro a cada minuto desde que aconteceu. Nós pensamos sim. A gente não precisa do número 7 para nos lembrar disso, precisa? De jeito nenhum. Outra boa notícia é que temos uma eleição marcada, então os israelenses já podem planejar as férias de outubro, pois, ao contrário de americanos e australianos, não podem votar no exterior. É preciso estar em Israel no dia da eleição para votar. E tem um motivo para isso, acho que a gente já discutiu isso em um podcast anterior. Mas isso significa que agora eles podem se planejar. Eu posso estar no exterior, posso visitar, posso fazer trilha, posso fazer o que eu quiser. Se eu voltar aqui no dia 26 para votar no dia 27, tá tudo certo. Com uma ressalva. Uma ressalva. Uma ressalva. Eu também me senti assim e tenho familiares. Pensei, agora eles podem vir aqui ou algo assim. Uma ressalva é se houver uma retomada da guerra. E eles fecharam o aeroporto. Naquela época. Agora, eles podem fechar o aeroporto ou se vocês tiverem um voo, mesmo que seja um voo da El Al que esteja voando, você fica presa. Vimos tantas pessoas ficarem presas, seja em Israel ou no exterior. E até eu tenho essa dúvida, porque em outubro a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, como você disse, a gente nem sabe. Nosso podcast pode estar desatualizado quando for ao ar, em termos de dissuasão, em termos de guerra. Então, a gente não sabe. Mas essa é a ressalva. Mas vou terminar com um ponto porque chegamos ao fim do nosso tempo. Todos presumem que, se Trump quiser atacá-los, fará isso após as eleições de meio de mandato. Correto? Esse é o entendimento comum. Pode estar errado, mas é isso que se costuma dizer, certo? Que ele pode atacar. Uma vez que as eleições de meio de mandato tenham passado, ele pode arriscar tudo, certo? O que significa que, até a primeira semana de novembro, talvez haja uma chance de que tudo fique tranquilo. Só se não derem outra opção para ele, tá bom? Outra tentativa de assassinato. Ele já sofreu algumas. E mais uma coisa.
Isso não significa que Israel não será um alvo ou que Israel não atacará o Irã. Essa parte a gente não sabe. Você está certa sobre o Trump? Talvez sim, talvez não. Mas isso não significa que Israel não possa voltar a uma situação em que estaremos em abrigos antiaéreos? Se eu dissesse para você houve provocação iraniana, mas do ponto de vista do Netanyahu, não vejo ele agindo uma semana antes das eleições se achasse que isso prejudicaria o Trump. Eu concordo plenamente com isso. E claro, nem ele iria querer fazer algo logo antes das nossas eleições, porque não iria querer ser acusado de fazer isso para ganhar capital eleitoral. É o que os inimigos dele sempre dizem. Na dúvida, Netanyahu recorre à guerra e ganha mais votos. Isso é besteira. Mas é algo que imagino que ele levaria em consideração. Tenho certeza que nas próximas semanas e meses falaremos mais sobre política israelense. Espero que façamos isso de uma forma que não entedie as pessoas que são nossos ouvintes e espectadores fiéis. Espero que só na próxima semana. E você vai estar viajando. Então vamos fazer isso com eu no estúdio e você no exterior. Certo? Vou usar meu laptop. Ansioso para conversar com você, Ruth. Igualmente, Mark.